Atos 28, do 17 ao 22. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhe disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o meu povo, nem contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Amém. Queridos, perseguições, calúnias, injúrias, difamações, e às vezes eu me pergunto: aonde está o crescimento do povo de Deus que se preocupa com isso, que deixa essas coisas fazerem parte da sua vida? Isto é parte do Evangelho, faz parte deste estágio intermediário que nós habitamos para herdar o reino de Deus. É o deserto que nós vivemos. No deserto existe N provações, infinitas provações. Agora, elas vão vir por meio de palavras. Aquela palavra que diz: aquele que te bater numa face, oferece-lhe a outra. Se você for pegar isso ao literal, meu irmão, você vai ver que ninguém está sendo tão agredido assim, porque existem leis, existem regras, existem poderes instituídos e constituídos, existe o direito de liberdade, direito de culto, liberdade de culto, tudo isso existe. Agora, a justiça não faz muito caso de palavras, e palavras, nós temos aprendido, é o que move todas as coisas. O mundo veio à existência por palavras, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e foi ordenando. Jesus é chamado a palavra de Deus, o verbo de Deus, e é esse Jesus que é a palavra encarnada na Bíblia, é que opera a transformação na vida das pessoas. Assim também, o diabo se utiliza de quê? Palavras. Como que o diabo tentou Jesus? Com espada, com paus, com lanças, com armas, com canhões? Não, não foi com palavras. Você está num mundo cujas guerras, tanto do lado de lá como do lado de cá, são palavras. É aquela batalha espiritual tremenda e terrível que o Senhor Deus nos revelou e se transformou em aula do seminário. É palavras. De um lado as sugestões satânicas, de um outro a sugestão do Espírito Santo. O campo de batalha é a mente humana. Ao lado que você der ouvidos, e você tem 2 ouvidos, o lado que você der ouvidos e se inclinar, esse será o Senhor da tua vida. Palavras, palavras, apenas palavras. Aqui nós vemos uma situação na vida do apóstolo Paulo, quando ele já está preso. E ele, dentre tantas coisas, ele diz: os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Né? Então, Paulo está dizendo que examinaram ele, não acharam crime algum nele de morte, mas queriam soltá-lo, mas tinha um grupo se opondo, tinha um grupo combatendo.
Os romanos, veja bem, os romanos que não tinham nenhum conhecimento de Deus, examinaram Paulo e falaram assim: esse homem não é digno de morte nenhuma, esse homem não é digno de açoite nenhum. Mas os judeus que tinham a lei de Deus, que supostamente tinham conhecimento de Deus, foram lá, perseguiram e não permitiram a libertação dele, queriam matá-lo. E ele foi obrigado, como ele diz, a apelar para César, para a autoridade máxima, para que a causa dele fosse julgada. Aí ele diz: por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. O que é isso? É aquele ditado que a gente sempre diz: mentira tem perna curta. Meu irmão, sempre que nos injuriarem, nos caluniarem, disserem mal contra nós, Jesus chega ao ponto de dizer: o que exultai e alegrai-vos, é grande o vosso galardão no céu. Se pela causa de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, escrevem os apóstolos. Então, eu às vezes fico pensando o que se passa na cabeça de certos irmãos nossos de N denominações que ficam preocupados por palavras de mentira, palavras de calúnia, palavras de injúria. Meu irmão, isso tem que entrar pelo ouvido esquerdo e sair pelo direito. Isso não tem que fazer parte da nossa vida. Ninguém mancha o teu ministério. Ele é branqueado pelo Espírito de Deus. Não existe condições do ministério de ninguém ser manchado por palavras de calúnia, de afronta, de mentira. Não existe. A mentira, ela só permanece na cabeça de quem a sustenta. Ela não vai adiante. Por isso aqui diz: olha, não chegou carta aqui a teu respeito. Não chegou acusação. As mentiras não atravessam fronteiras. Elas se perdem logo, logo. É só você não dar crédito a elas. Deixa acusar, deixa caluniar. Ser perseguido, ser caluniado, faz parte do contexto do Evangelho. E crente espiritual se alegra e exulta nas mentiras e nas calúnias, nas difamações. Alguém te acusava, alguém te caluniava, alguém dizia tantas coisas contra você antes de você se tornar um servo do Deus vivo? Olha, pode até ser que diziam, mas diziam coisas tão graves como dizem depois que você encontrou a luz. Nós temos que cair na real. Esta é a realidade dos servos de Deus. A vida com Deus é essa, meu irmão. E ele diz assim, olha: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório é que em toda parte se fala contra ela. Meu irmão, o evangelho é difamado, é caluniado desde lá daqueles tempos, desde que foi instituído. Jesus foi o camarada mais difamado, mais caluniado. Até hoje difamam e caluniam Jesus Cristo. E ele está preocupado com isso? Não está. Você não vê Jesus preocupado: puxa, estão me difamando, estão me caluniando. Meu irmão, deixa as águas rolarem. Porque o fim justifica os meios. E como justifica? Vão ver a glória de Deus na tua vida. Eles vão ver, porque há uma promessa que o Senhor diz: farei separação entre o justo e o ímpio, entre o que teme e treme e serve a minha palavra e o que não. Portanto, diz a palavra: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Calúnias, difamações, perseguições sempre virão por palavras. Não deixa elas do teu ouvido cair ao teu coração. Não se injurie, não se atribule, não se preocupe. Deixa quem quiser falar mal de você. Você segue em frente, olha para a vida dos que falam mal de você e olha para a tua vida. Vê se eles não têm comido o pão das dores e das aflições
e olha o que você tem colhido da mesa do Senhor que tem posto diante de ti. Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a frase que tem que constar nos teus lábios. Quando te aplaudirem, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos, dos perseguidos e dos caluniados. Então, meu irmão, não esquenta com aquele que se levanta contra você, porque Paulo provou disso. Jesus ali no episódio da vida de Paulo, ele provou, quando ele se manifesta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava dizendo, mas Saulo estava perseguindo quem? A igreja. Quem é a igreja? Os discípulos. Quem são os discípulos? Cada um de nós. Saulo provou duramente, e Jesus disse: duro é para ti lutar contra o que não pode vencer, recalcitrar contra os aguilhões. Ele perseguindo os discípulos, o próprio Cristo se colocou como muro de bronze contra ele. Aqueles que nos perseguem, aqueles que nos injuriam, aqueles que nos difamam, os apóstolos escrevem dizendo que nós devemos orar por eles, para amontoar sobre as suas cabeças brasas de fogo. Isto é crescimento espiritual. Um obreiro aprovado, meu irmão, ele é fiel no muito, no pouco, na perseguição ou no aplauso, e em tudo ele não está nem aí se estão aplaudindo ou se estão caluniando. Ele está consciente dos passos que o Senhor o mandou dar. É assim que nós temos que andar. Lá em Reis, 1 Reis capítulo 13, havia ali um profeta desconhecido, né? Ele foi lá e profetizou: altar, assim diz o Senhor, sobre ti se queimarão ossos humanos, nascerá um homem da casa de Josias. E o profeta vai ali, imagina, meu irmão, aquele homem enviado por Deus, cheio da unção, e ele diz: o sinal é esse, o altar vai se fender, as cinzas vão cair, e um sinal tremendo, e aconteceu. E com tudo isso, o rei manda que prendam ele para matá-lo. Deus não permitiu, a mão do rei ficou ressequida, e o profeta orou e a mão foi restituída. Agora, um homem cheio da unção, enviado por Deus, as portas se abriram. Todo mundo aplaudiu? Não, ele não encontrou oposição. O rei não queria matá-lo. Maturidade, conhecimento bíblico. Amós foi enviado. Quem reconheceu? O rei reconheceu que Amós foi enviado? A nação de Israel reconheceu? Não, a nação de Israel, quando Amós está profetizando em Jerusalém, vai lá e conta para o rei: olha, Amós está profetizando, duras são as suas palavras, ninguém pode resistir às suas palavras. E o rei vai lá afrontar Amós. A unção estava sobre a vida de Amós, ele entregou o recado e seguiu o seu caminho. Assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor, e acabou a história. Amós foi um profeta? Foi. Reconhecido pela nação? Não. Reconhecido pelo povo? Não. Reconhecido por ninguém. Apenas ele deixou o recado: eu não era profeta nem filho de profeta, mas boiadeiro. Agora o Senhor se manifestou a mim, me mandou profetizar, e assim diz o Senhor. Agora aguenta. Assim diz o Senhor. Deixou aquele recado tenebroso e pronto. Agora a justa conta com o Senhor, porque assim diz ele. Jeremias foi enviado? Não para o calabouço, mas jogaram ele no calabouço. Jeremias não recebeu aplauso. Era um homem de Deus? Foi um profeta verdadeiramente levantado por Deus? Por que então? Tinha unção na vida dele? Tinha. Todos sentiam a unção quando ele falava ou não sentia? Sentia, mas e daí? Se oporam, se opuseram, jogaram ele no calabouço, mas veio, Deus levanta um rei estranho e o tira de lá e o honra. Quando os da casa não honram, meu irmão, Deus levanta de longe para honrar. A obra de Deus nunca é detida por nada. Agora, o Senhor é Senhor dos céus e da terra. Isaías foi enviado, reconheceram a tal ponto de cerrá-lo no meio, lá no altar. O homem foi cerrado,
em cima do altar, no meio. Isaías era um homem de Deus? Isaías profetizava? Isaías deixou sinais tremendos? Era um homem de Deus? Quem reconheceu isso? Ele fala dele, ele fala profeticamente e diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Então, meu irmão, nós temos que ter maturidade. Andar com Deus é vida pessoal. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Fala com teu pai, é intimidade, é você e Deus. Ah, mas o meu vizinho e Deus. Ah, mas aquele patrão e o teu Deus. Tem gente que valoriza mais os homens do que Deus. Não estão falando mal de mim. Ah, Senhor, estão falando mal de mim. E Deus? O que Deus está falando a teu respeito? Mal ou bem? Se Deus fala mal a teu respeito, meu irmão, se desescabela mesmo. Arranca os cabelos, rasga as vestes e o coração. Mas se são os homens que estão falando mal, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Em João 1,11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Meu irmão, imagina, rejeitaram Jesus. Eu vou gritar: rejeitaram Jesus, meu irmão. E você quer ser abraçado pela sociedade? Se ele disse: a vara verde fazem isso que não se fará seca. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Rejeitaram Jesus, meu irmão. Como é que nós vemos cada crente imaturo querendo ser respeitado como homem de Deus? Quem te respeita como homem de Deus é o próprio Deus. É Ele que te honra, é Ele que te dá a pedra para reclinar a cabeça, é Ele que te dá o teto para dormir, é Ele que te sustenta, é Ele que põe pão na tua mesa. Quem te respeita é Deus. Para de querer ser respeitado pela sociedade. Tem um monte de gente por aí que pensa que é pastor, vai chegando nos lugares, já vai puxando cartãozinho de pastor, carteirinha de pastor. Toma vergonha. Quem tem que olhar para nós e nos ver como homem de Deus é Deus, não são os homens. Porque os homens, quer ouçam, quer deixem de ouvir, diz a Escritura, saberão que houve um profeta no meio deles. Saberão, nem que seja no dia do juízo, mas saberão. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? É assim que se anda com Deus. O que estão falando, o que vão deixar de falar, isso não interessa. Interessa se eu estou ouvindo Deus, isso que interessa. Eu sou surdo para o mundo, tenho que abrir os ouvidos para ouvir Deus. Fala, Senhor, diz a Escritura, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. O que os homens estão falando não me interessa. Olha a posição de Jesus. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ah, Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Olha o que os homens dizem, meu irmão, é só besteira. Uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus falou: tem muita besteira sendo falada por aí. Agora, vocês, qual é a posição de vocês? O que importa é isso, meu irmão, o certo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Opa, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Tem entendimento? Não está preocupado, não está com a mesma palavra dos homens. Meu irmão, lugar de crente é sendo mesmo perseguido, é sendo humilhado, é sendo caluniado, é sendo difamado, mas em meio às fornalhas, ninguém contemplará o quarto homem, senão nós. Em meio às covas, ninguém verá o anjo que fecha a boca do leão, senão nós. Em meio ao vale da sombra e da morte, ninguém conhecerá o abraço do Senhor, senão nós. Estão te perseguindo, estão te difamando, glorifica a Deus. Porque está escrito que isto aconteceria sobre aqueles que são cidadãos do céu, representantes de Deus. Você já viu alguém falando mal dos que fazem mandingas, dos que invocam os mortos?
Você vê alguém falando mal dos que estão ligados com as obras das trevas? Não, meu irmão, você não viu e nem verá. Porque Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque vós não sois do mundo, antes eu, com o meu sangue os comprei, o mundo vos odeia. Ser fiel até a morte, ser fiel nas aflições, ser fiel nas perseguições, ser fiel debaixo das calúnias, ser fiel debaixo da mentira, ser fiel porque Deus é fiel a você. Jesus disse, se me perseguiram, vão perseguir a vós. No mundo tereis aflições. Agora, se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Prega, fala. Quer eles guardem para a salvação ou para a condenação, mas que guardarão, guardarão, porque quem testifica sobre ela é o Espírito Santo. Então, meu irmão, nunca te preocupe se o que estão falando de você por aí é bom ou é ruim. Isso não faz a mínima diferença. Nós não estamos preocupados com isso. Olharam para Jesus e falaram que tu tens demônio. Meu irmão, olha o que as pessoas dizem. Olha o que os homens são capazes de dizer. Olhar para a própria divindade, para a própria representação da divindade e dizer, é demônio. Ou seja, é o mesmo que olhar para a luz e dizer assim, estou em trevas. E as pessoas, os crentes, às vezes a gente os vê sem nenhuma maturidade. Preocupado, fulano está falando de mim, fulano está falando mal de mim, Beltrano, poxa, vou tirar satisfação, meu irmão. Crente que vai tirar satisfação, não tem Deus que tome a frente dos negócios dele, porque a palavra de Deus para nós é a seguinte, tu cuida dos meus negócios e eu cuido dos teus. É assim que Deus diz para nós, se envolve, meu irmão, com as coisas de Deus e Deus se envolverá com as tuas. Nas bem-aventuranças, Mateus 5, a partir do 11, diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguindo os profetas que foram antes de nós, ou seja, o reino de Deus nesta terra sofrerá perseguição sempre. Agora, o único problema, a única tristeza que eu vejo nisso tudo, são aqueles inocentes que dão ouvidos e continuidade à mentira. Quantas pessoas, meu irmão, já deixaram de alcançar a salvação, libertação, vitória, porque diz assim, fulano lá, me disseram que ele não presta, e ele congrega na tal, então não vou naquela igreja. Dá ouvidos ao me disseram, dá ouvido a me falaram. Não, gente que tem a cabeça no lugar, não anda assim, mas infelizmente, muitos têm andado assim. E aí, deixam de alcançar a real bênção que o Senhor tem preparado. Então aqui, para nós concluirmos, Jesus mostra que isso aqui é motivo de exaltação. Exultai-vos e alegrai-vos. Antes ele apenas diz assim, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado, 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 mas quando chega na parte de ser perseguido, caluniado, ele diz, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Amém.